Sextou, bebê! E que manhã de sexta-feira! Hoje o bicho pegou pra todo lado e amanhã foi agitada, assim como vai ser o fim de semana e assim como foi ontem à noite com o Galo. Começou o seu Bola na Rede, com muita informação, comentários e descontração. E no programa de hoje nós vamos falar de muita coisa. Nós vamos falar do Atlético que venceu ontem na Sul-Americana por 3-1 Caracas, jogo da quinta rodada, e chega à segunda posição do Grupo H com 8 pontos. E o Cruzeiro tá de boa, ó, de camarote, ficou assistindo ao jogo e focado no clássico de domingo, com uma expectativa de mais de 60 mil torcedores. E falando também, não surpreende nada, né? Da CBF, que confusão! Edinaldo Rodrigues agora é o presidente afastado pela Justiça. Ele foi ao STF para poder voltar ao cargo. Tomara que não volte, ainda mais se teve, e vai ter ainda, vai tudo ser analisado, essa comprovação de fraude de assinatura. E aí você vai também, o que viabilizou a permanência e ele ser o presidente da CBF. E a rodada dos brasileiros ontem, na Liberta, Sula, tudo isso aqui no Bola na Rede. Nosso programa na TV aberta no canal 30.1, na Vivo TV, canal 513 e ainda na Valinet no canal 159. E lembrando, galera, o Bola na Rede está ao vivo de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, na Rádio América, hein? Grande abraço à turma da Rádio América, FM 107,1 e na TV Horizonte. Aquele abraço a você, amigo ouvinte. Eu sou fã da turma que é da Rádio América e está com a gente, seja dentro de casa, no carro, no trabalho. Muito obrigado pela sua companhia, carona no Uber, no táxi, onde for eu estou junto com você. E também aquele abraço carinhoso ao Telespec da TV Horizonte. Nosso programa está ao vivo no youtube.com/canal TVH. Você participa? Cadê com a gente pelo nosso WhatsApp, que é 99680-2910, 99680-2910. Eu quero começar falando que o Galo jogou, venceu, fez o que precisava ser feito, venceu bem, cometeu os mesmos erros. Não precisa nem falar qual que é o principal erro do Atlético, erro de finalização. A defesa se portou bem e eu vi muitos destaques. O Atlético foi melhor, mereceu vencer, sobrou em muitos momentos, poderia ter sido uma goleada. E é isso que tem que fazer, independentemente do time que começa, se tem titular, se não tem titular. Teve jogador que me agradou, por exemplo, o Bernard conseguiu aparecer e aparecer bem. E hoje a gente tem uma bancada top demais, uma bancada pesada, uma bancada com estreia, que tem a juventude, que tem aí o calor dos estudantes. Tem aqui ele que está com a gente, é estagiário da Rádio América, o Luiz chegando. Olha só a seriedade, a elegância, compenetrado, sabe tudo de futebol, sabe mais que nós três juntos. E o Luiz, que é atleticano, né, Luiz? Seja muito bem-vindo ao Bola na Rede, muito legal. Você da Rádio América está aqui com a gente, você que fica ali muito nos bastidores, na produção, faz um belo trabalho junto ao Tribuna e a outros programas. Então a gente fica muito feliz. O Arthur, que também é nosso produtor, junto comigo a gente faz o programa, em breve vai sentar aqui na bancada e também desfilar a competência, os comentários. E hoje é você. Eu acho muito legal você estar participando aqui com a gente nesse momento e falar do seu Galo. É isso mesmo? Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer bastante pela oportunidade, né? Primeira vez participando de um programa esportivo, né? Com esse apresentador que tem uma experiência, tem um currículo invejável no jornalismo esportivo. Então vamos falar aí, um programa repleto, né? Vamos falar da vitória do Atlético ontem, a expectativa para o Clássico, a bagunça, né, na CBF, essa questão do afastamento do Edinaldo. Então tem muita coisa boa aí pra gente comentar. E ó, não vou te derrubar não, você aqui é cruzeirense, tá, galera? Porque senão ficou o Eduardo lá de lá, atleticano, e fala, cadê o cruzeirense? Tinha que ter, ele tá aqui, Eduardo Guerra, alto astral, o irmão mais novo do Beto Guerra, a galera da Web Rádio Galo que comparece e acompanha a gente em peso. E Eduardo Guerra, popularmente conhecido como o Homem do Pantanal, o Velho do Rio. Tamo junto, Júnior. Um abraço a todos os ouvintes e assistentes também, né? Que agora estamos chique, né? Assistentes, ouvintes, tem de tudo hoje.
Mas vamos falar da vitória de ontem, né? Que Convenceu? Cara, foi mais do mesmo, né? O time jogou da mesma forma, até com vontade, criou. Mas eu gostei, o jogo foi legal, mas assim, não consegue, igual você falou ontem, podia ser um jogo de 7, 8, 9 gols e não consegue fazer. Mas está ajeitando, está melhorando. Nos últimos 12 pontos do Brasileiro conseguiu 10, está encaminhando a sua classificação na Sul-Americana, quer dizer, já está até classificado, vai tentar a primeira posição para não jogar com o terceiro da Libertadores. Está melhorando, mas podia estar melhor. Mas estamos felizes hoje e pensamento total agora é no Clássico. E aí, ele aqui, meu professor Jurandir Gama Filho, o homem está em todas, técnico de futebol com muitas conquistas. Inclusive, eu tive o privilégio ontem, a gente celebrando o momento com a turma do 7 de setembro, vários jogadores. Estava lá o Macaé, capitão William Machado do Corinthians, foi comentarista, mora em BH. Tanta gente, o Denner, o Denner é um cara extraordinário, fisiologista, preparador físico, foi bandeirinha há muitos anos, tanta gente. É muito legal. E aí, Jurandir, eu te digo o seguinte, para a gente começar bem o programa e sair vitorioso, bota o profeta, Jurandir! Era um jogador que virava sempre para ele na hora dos jogos e falava, você quer ganhar, professor? Bota o profeta! Grande abraço para essa galera que fez parte da sua história. Um abraço a todos, boa tarde, um beijão pro Samuel aí, mais uma vez, está assistindo a gente. Ô, Júnior, ontem foi uma noite ímpar para nós, né? Um encontro muito legal com a turma do 7 de setembro. E lá estava o presidente Fabiano. Fabiano Rosa. É uma turma muito legal. Matamos a saudade, por incrível que pareça, nós ganhamos o título em 97 e fomos encontrar apenas ontem, primeiro encontro do grupo. Um grande abraço para todo mundo, foi um prazer imenso. Quanto ao jogo ontem, um pitadinho só, eu concordo com vocês, o Atlético melhorou um pouquinho. Mantém o mesmo padrão, eu acho que isso é muito legal, com as modificações que o Cuca fez, ainda mantendo o mesmo padrão, assim, teoricamente num 4-5-1, variando ali os três homens, inclusive de posição, mas ainda me preocupa muito a vulnerabilidade da defesa do Atlético. O Atlético está muito vulnerável, né? O time, na saída do jogo, já teve um problema ali, que quase tomamos um gol nessa deficiência do equilíbrio defensivo. Vocês estão muito exigentes, o Galo ganhou, pô. O Galo ganhou. E olha só, a gente vai fazer um comparativo dos times. E você de casa pode participar mandando quem é o melhor em cada posição. Mande a sua opinião sobre os melhores. Vamos colocar aqui na tela esse comparativo para que a gente veja colocando quem do Cruzeiro encara quem do Atlético. A gente fez uma simulação, mesmo às vezes o jogador não batendo direto um com o outro, mas esse foi o melhor. A melhor composição que nós encontramos para colocar um com o outro. Então vamos lá, eu quero a opinião de vocês, sempre curtinho, porque nós temos que falar da turma toda. Cássio e Everson, eu começo dando meu voto. Para mim, está mais tempo melhor, eu fico com o Everson. E aí, Eduardo Guerra? Everson. Jura? Everson também. Ó, ele já começou bem, já gostei. Então aqui, vamos pegar, olha só, eu venho aqui, vou pegar o lapisinho e vou riscar aqui, tá riscado, Cássio de fora. Aí a gente vai para a lateral direita, Natanael e Fagner. Natanael, como? Tá falando para rolar a bola para vocês e eu já vou rolar. Então a gente tem aqui Fagner e Natanael. Eu vou começar com você, eu vou segurar agora a minha opinião por último. Para você, Eduardo Guerra, até sei o que você vai falar. Não, cara, sem clubismo. Acho que o Natanael mais jovem está jogando melhor nesse momento. O momento é do Natanael. Pelo nome deveria ser Fagner, né? Mas eu concordo, o Natanael está desempenhando melhor. E para você? O Natanael está desempenhando bem, é um jovem, mas eu voto no Fagner, em questão do currículo dele, e ele está vivendo um bom momento com a camisa do Cruzeiro. Eu vou dizer o seguinte, o Natanael, ele inclusive atuou mais, isso pesaria para ele. Mas talvez o Fagner, e até para dar um molho, ele tem sido mais importante para o Cruzeiro do que o Natanael no momento. O Cruzeiro estava muito carente disso. Então vamos lá, colocar aqui, empatou. Então nessa aí vai ter que ficar os dois. Ficou, a gente não tem um voto de Minerva, então esses ficam os dois empatados. Fabrício Bruno e Lianco. Essa para mim agora eu já puxo para o meu lado e depois a outra é de vocês. Lianco, Luiz. Lianco. Sem dúvida. Para mim, um dos 3 melhores zagueiros do Brasil hoje, facilmente. Concordo com você. E aí a pergunta que eu te faço, e você vai ter que responder também, tá? Você vai ter que responder.
Porque você está aqui, você assumiu a responsabilidade. Com certeza. E o Eduardo Guerra, eu sei que com ele não tem dessa. Eu quero saber porque as coisas mudam e são dinâmicas. Lianco continua sendo o homem mais bonito do lado do Atlético? Ganhou do Rabelo? Com certeza. Desbancou o Igor Rabelo. Aí pra você, Rabelo ou Lianco? Quem que é o mais bonito? Você vê pelos meninos do Lianco, né? Eu nunca vi os meninos tão Tem bonitos, jeito, né? Os meninos bonitos, pra mim, eu fico O olhando. Igor Rabelo perdeu o posto. Aqui, e pra você, Lucas Silva ou Lianco? O Lianco. Ah, você pensou, hein? Você pensou, hein? Aqui, então, ficou empatado. Fagner e Natanael. Então, aqui, a gente volta. Lianco ganhou. Então, nós vamos aqui, ó, riscar. Agora ficou bonitinho com esse vermelhinho, ó. Tá aqui. O Fabrício Bruno, que tinha muita expectativa. E aqui, ó, tá interrogação, quase que exclamação. Agora vamos aos zagueiros. Vidalba e Júnior Alonso. Vou com você, Luiz. Olha, o Júnior Alonso é um bom zagueiro, um zagueiro experiente, que já tem muitos jogos com a camisa do Atlético. O Vidalba, ele teve uma oscilação bastante pela passagem do Fernando Diniz, ele vem reencontrando seu futebol, mas o meu voto vai ser no Júnior Alonso. Jurandir. Eu assim, gosto muito do Júnior Alonso, mas eu acho que o Vidal veio numa superação impressionante. Eu vou votar no Vidal. 1-1, Eduardo. E Júnior Alonso pela constância. Acho que ele vem um ano reto, acho que tá bem legal. Júnior Alonso. Eu vou de Júnior Alonso, por que Júnior Alonso? Ele vem atuando assim há muito mais tempo que até do próprio Vidalba, que agora que ele está se encontrando. Então aqui, risquinho pro Vidalba. Agora essa aqui é interessante. Essa é para você, professor. Eu já estou claro aqui. Rubens ou Kaique? E a gente está colocando o Rubens aqui na esquerda. Porque vai jogar. Porque é uma situação. Provavelmente ele vai jogar na E esquerda. aí? Eu não tenho dúvida nenhuma que é a melhor posição, inclusive, para o Rubens. Eu colocaria o Rubens. Luiz. Olha, o Rubens é um bom jogador, vem se destacando bastante com a camisa do Atlético, né? Fez aquele gol importantíssimo contra o Fluminense, mas o meu voto é no Kaique, porque o Kaique, desde que recebeu a primeira oportunidade em 2023, lembrando que ele estreou no Clássico contra o Atlético, na Arena, o Kaique sempre desempenhou bem seu papel e o meu voto é no Kaique. Cara, eu acho que essa é uma disputa das mais difíceis. Esse Kaique tá bem realmente, ele tá num momento legal, tá jogando bem. Mas eu acho que o Rubens tá voando, cara. O Rubens hoje não tem como, na minha opinião, não votar no Rubens assim, porque ele está literalmente voando. Eu tô com você, eu também voto no Rubens, então Kaique, que é um menino muito bom, cresceu muito nos últimos jogos. Agora, Aliás, Lucas... se fosse com o Caio Paulista, dava cair. Não. Nós estamos falando coisa séria. Aí vem o Jurandir pegar... Aqui, quem fez o pênalti ontem? Quem fez? Exatamente. Ó, Lucas Romero e Alan Franco. Aí eu vou colocar, para mim, mesmo tendo tido jogos irregulares, até porque é uma posição que o Atlético precisa, eu gosto demais do Alan Franco. Mas dentro da posição que o futebol exige de ter aquele cão de guarda ali à frente da defesa, eu fico com o Romero. Jurandir. Romero, porque eu acho que o Alan nem tá atuando, né? Eu acho que fico com o Romero pela importância dele no grupo, inclusive. Eduardo. Cara, para ser coerente, o Alan Franco vinha num ano sensacional, mas o Romero tá constante, tá jogando bem, fazendo gol, eu acho que o Romero tá no momento melhor. Luiz. Romero. Então perdeu aqui, caiu o Alan Franco. Mas o seu voto é o quê? Não, o meu falei, Romero. Falou? Romero, é o cara. Lucas Silva e Fausto Vera. Vou te ajudar agora, rolei a bola. Aí eu quero ver você falando, mais bonito do Cruzeiro e é o meu voto. Olha, o Fausto Vera, ele é aquele jogador que não ganhou a torcida ainda, né? Mas o meu voto é no Lucas Silva. Ele vem desempenhando muito bem. Jura? Lucas Silva. Cara, eu vou dar um voto de confiança ao Fausto Vera. Mas perdeu assim mesmo. Perdeu, mas ele tá se esforçando, tá correndo, tá começando a pegar a confiança. Vamos lá, vamos pegar. Olha, ele não está indo aqui o Fausto Vera, mas ele caiu. Então vamos voltar aqui. Vamos ver se a gente coloca. Aí não foi. Vai aparecer lá. Tá. E nós vamos aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. O Christian ou o Gustavo Scarpa? Eduardo Guerra. Cara, o Christian vem jogando bem, mas aí pegou o melhor jogador do Atlético. Os números do Scarpa nesse ano são incontestáveis. Gustavo Scarpa. Apesar do Christian estar num momento legal, eu acho que não tem comparação. Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa. Eu também, sem pensar muito, eu tô com o Gustavo Scarpa. Daqui a pouco vai voltar. Já tá o risquinho aí, então legal, caiu o Fausto Vera. Aqui caiu o Christian também, Gustavo Scarpa, que também é meu voto. Entra ele.
Agora nós temos esse é o grande duelo. E não poderia ser diferente. Esse é o grande duelo. Vou começar com você. Vou te apertar, Eduardo Comigo? Guerra. Cara, eu acho que Matheus Pereira ou Hulk? o Matheus Pereira está voltando a encontrar o futebol, depois de várias polêmicas. E comparar o ser humano com o super-herói nunca vai dar certo. Para mim é o Hulk. Até pela importância do jogador, né? Peso, no né? momento, peso, tudo. O Hulk, indubitavelmente. Por mais que o Matheus Pereira reencontrou seu bom futebol com a camisa do Cruzeiro, é o Hulk. O meu voto é no Hulk. Meu voto também é no Hulk. E um detalhe. O Matheus Pereira fez um bom jogo agora, no último. Ele não vinha fazendo um bom futebol, então pela coerência o Hulk vem decidindo muitas das vezes em favor do Atlético. Então Hulk na seleção. Agora essa aqui, por coerência, eu vou puxar o meu voto. Wanderson e Júnior Santos. Para mim eu prefiro como jogador o Júnior Santos. Contudo, pelo momento, pela sequência, o Júnior está voltando. Então eu fico com o Wanderson. E aí, Jurandir? Concordo com você. Wanderson. O Júnior ainda está oscilando. Tá voltando um pouco. agora. Está oscilando. E aí, Luiz? Wanderson. Wanderson. Vamos, vamos, com certeza. Então cai o Júnior Santos e fica o Wanderson. Outro duelo interessante. Agora eu vou para você, que o Eduardo foi da última. Para mim, eu acho que nós vamos bater um voto, porque eu já desconfio do seu. Caio Jorge ou Rony? Mas é uma disputa apertadíssima. Pelo momento, o Caio Jorge. Pelo momento que ele vem vivendo com a camisa do Cruzeiro. O Rony é um jogador muito importante taticamente, vem fazendo seus gols, é um jogador muito esforçado, mas o meu voto pelo Caio Jorge, pela fase que ele está vivendo com a camisa do Cruzeiro. Para você, Jura? Concordo 100%. Eduardo? Cara, o Rony vem bem, notificação em todos os jogos, mas o Caio Jorge está numa fase esplendorosa. Tá voando. Fazendo gol, dando assistência. Nossa. Então acabou. Ganhou, Caio Jorge, sai fora o Rony. Agora! Então quem que tem que dar o voto aí? Começar com ele. Léo Jardim ou Cuca? É você mesmo que eu tô olhando. Eu? É, o Jurandir Gama Bom, Filho. aí você me apertou mesmo, viu? Tá uma briga boa. Se fosse há um tempo atrás, dava Cuca, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que o Léo Jardim está encontrando a melhor formação. Vou votar nele pela coragem que ele teve, das decisões que ele vem tomando em relação ao elenco. Eu tô com você. Léo Jardim, pelo momento. Luiz, Léo Jardim. Eduardo, Só deixando bem claro que eu acho que é pelo momento, pelo momento. pela carreira, eu acho que o Cuca Não, infinitamente não, é o melhor. momento. Que nem a gente falou do Júnior Santos, é o momento. Sim. Leonardo Jardim, assim, Então, surpreendeu e está fazendo vamos lá, baita ó. trabalho. Sem currículo, né? Goleiro, Everson, a lateral empatada. Vamos só ver quantos do Atlético. 1, 2, 3, 4, 5, 6 do Atlético. Do Cruzeiro, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem um empate. Então, Everson, lateral direita, Fagner e Natanael empatado. Lianco, Júnior, Alonso e Rubens. Aí vem Romero, Lucas Silva, Scarpa, Hulk, Wanderson, Caio Jorge e o técnico Léo Jardim. E a sua opinião, o seu voto, participe, mande para cá através do zap 99680-2910. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o seu Bola na Rede. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp 99680-2910. Mande sua mensagem. Quem vai ganhar o clássico? Eu quero a sua opinião. E olha só que óculos lindo e maravilhoso. Ele é da Bravos. Ele é fotocromático e ele é espelhado. De noite, ele fica clarinho. De dia, para o sol e os raios UV não machucarem a sua visão, ele reflete, ele escurece. Isso é muito legal, muito bom, moderno, tecnológico. E o sorteio é hoje, ao final do programa. Mande sua mensagem, eu quero ganhar óculos Bravos. Ele é um oferecimento da Óculos Original, que tem um quiosque lá no Via Brasil, Pampulha. Show! Óculos lindos, maravilhosos e é Bravos. Se é Bravos, é bom. Sorteio hoje, hein? Vai perder? E o Cruzeiro? Tem o Zap. Então vamos lá, a gente tá falando de Zap, vamos ler o Zap. Tá aqui o Isaías, tá lá na Arena do Galo, tá bonito, hein, Isaías? Boa tarde, turma. Olha, o Galo não pode errar tantos gols igual ontem, mas com o Cruzeiro tem que acertar. Galo 3-1, Isaías de Esmeraldas, Terra Boa. Grande abraço, Isaías. Tem mais mensagem? Roda aí. Boa tarde, Gilson na área. Galo precisa reforçar o meio contra o Cruzeiro, marcar bem e explorar contra golpes. Reforçar o meio de campo. Cuca, abraço. Gilson, valeu, Gilson. Aqui o Cláudio, esse Cláudio eu conheço. Ele tem sobrenome de peso, Cláudio Carneiro, meu amigo, grande abraço. Bom dia, gostaria de participar do sorteio do óculos da Bike do programa Bola na Rede, o melhor bate-papo de bola de Minas. Meu nome é Cláudio S. Carneiro. Cláudio, para você, um beijo, você é do meu coração.
Tem mais? Tem. Lucas Barbosa, boa tarde. Opinião de vocês, quem deve jogar no lugar do Coelho no Clássico de domingo? Quero concorrer aos prêmios do programa Lucas Bairro Serra. Gente, vamos lá. O Cruzeiro assistiu o Galo de Camarote. O time jogou na quarta sem desgastar os titulares na vitória diante do Palestino por 2-1 no Mineirão. O técnico Léo Jardim tem força máxima para o Clássico no Mineirão. 8h30 da noite, torcida única. Momento da equipe. O Cruzeiro está bem. O Cruzeiro não só cresceu, tem a confiança do treinador, está bem na tabela, cheio de moral, 6 jogos de invencibilidade. Isso tudo é favorável. Está aqui ó, na tela, Cruzeiro e Atlético Mineirão, 8h30 da noite, 9ª rodada do Brasileiro. E aí, isso tudo tem peso para o Cruzeiro, Luiz? Olha, no Clássico não podemos dizer que há um favorito. Por mais que o Cruzeiro esteja no momento melhor... Tem ainda a torcida única, né? Que torcida isso é única, 6 jogos de invencibilidade, né? Melhor dizendo, sem perder. Vive um momento melhor que o Atlético, porém, Clássico não dá para dizer que tem um favorito, né? O Atlético tem uma boa equipe, aos poucos está reencontrando o seu caminho, então podemos dizer que é um Clássico 50% para cada. E aí, Jurandir, Clássico, tem outros ingredientes, é outra história, não dá para falar nem sempre o favorito ganha, às vezes é o pior que ganha. E assim, para o jogador, até para o técnico, tem um gostinho especial. Entra com mais vontade? É um dia que todo mundo sonha, né, Júlio? A gente não dorme, a gente fica com a boca seca, apesar de participar de vários clássicos, né? A gente fica numa expectativa muito grande, principalmente para começar o jogo. O que antecede o jogo é que deixa a gente nessa ansiedade doida. Quando começa o jogo, parece uma coisa mágica. Parece que a gente entra dentro do estádio, entra dentro do campo, entra junto com os jogadores e preocupa só com o desempenho da equipe, para depois do jogo vir todas as emoções de volta, né? Então, eu penso que é um jogo muito, muito legal. Ô, Eduardo, você, como grande amigo do Cuca, você já ligou e falou, Cuca, deixa eu te falar, tem 2 dicas para você. Cuidado com o Caio Jorge e com o Matheus Pereira. Esses são os caras que precisam ter uma atenção especial? Cara, são grandes jogadores. O Caio, principalmente, está numa fase muito boa. Mas eu acho que o Atlético tem que continuar com o seu esquema de jogo. Eu acho que essa história de favorito no Clássico, para mim, isso é muita historinha para boi dormir. Não existe nunca. Quem tiver mais vontade lá na hora, leva. Sempre foi assim. É na raça, é na guerra mesmo. Os 2 times têm capacidade de fazer isso. E dentro de campo, quem for com mais vontade vai ganhar. Clássico é assim. A grande disputa, nós vamos conversar daqui a pouco, é saber quem vai substituir Coelho. Isso pode fazer toda a diferença. Inclusive naquele comparativo, o Coelho não estava porque ele não está no Clássico. Aí, ô Luiz, eu vou te fazer uma pergunta, coisa que há muito tempo a gente até não via no Cruzeiro. O Cruzeiro tem um Gabigol no banco. Ou seja, hoje o Cruzeiro tem um banco que você olha e está ali, Gabigol, é uma coisa de respeito. Sim, o Leonardo Jardim tem muito mérito, né, por essa boa fase do Cruzeiro. Ele teve coragem de bancar alguns jogadores no banco e encontrou um esquema tático ideal, com os 3 jogadores no meio campo. O Christian ali atuando pelo lado direito vem desempenhando muito bem, ajudando muito taticamente e dando bons passes. Então ele encaixou o time e o ataque, vamos dizer assim, o torcedor cruzeirense tem a escalação na cabeça agora, já sabe qual é a equipe titular. Então o Leonardo Jardim tem muito mérito por esse momento que o Cruzeiro vive. Tá dando show, tá dando show. Você coloca o cara que sabe jogar, ele é novo, tá vindo primeira vez e tá só assim, na malemolência. Esse é o Luiz que trabalha aqui com a gente na Rádio América, com muita competência e sabe tudo de bola e conhece bastante também do Cruzeiro. Não podemos esquecer que o Clássico é torcida única. As ruas de fogo estão proibidas e a PM e a fiscalização da Regional Pampulha reforçam as recomendações que sejam evitadas aglomerações em torno do estádio. E a torcida Máfia Azul, quero mandar um grande abraço para o Tosca, meu amigo, ainda está punida e proibida de ir aos estádios. O torcedor não pode usar itens alusivos à torcida. E a área dos camarotes vai ter reforço na segurança. Jurandir, é tudo tenso. Dentro de campo o jogo é pegado. Eu, inclusive, lembrava hoje de manhã, o Eduardo também vai lembrar, eu não sei se você chegou a acompanhar, uma vez no Clássico, com 11 segundos, Paulo César de Oliveira expulsou o Zé Carlos, que ele soltou uma cotovelada no jogador do Atlético e foi expulso. Ou seja, você tem todo um programa, todo um planejamento, um fato pode fazer ruir por terra esse planejamento. Eu acho que tem que estar tudo muito, muito organizado e, acima de tudo, os jogadores preparados para um grande jogo. É um jogo que traz realmente as emoções, afloram constantemente e o preparo psicológico é extremamente importante. Mas não só dos jogadores.
A gente, né, clama aí por torcedores de tratarem o clássico de forma equilibrada, porque é muito, muito desagradável para todo mundo quando a gente vê essas questões de brigas, de confrontos. É muito ruim para a gente. O Arthur está até lembrando no último clássico também, Gabigol expulso, e isso tudo vai mudando a configuração de um jogo. Mas, Eduardo Guerra, por tudo que a gente falou, o momento não é o que vai acontecer, mas o momento é melhor para o Cruzeiro, porque o Atlético teve o Fluminense, que dá moral. O jogo de ontem tinha obrigação de vencer, mas sobrou, podia ter goleado mesmo errando, mas fez o que tinha que fazer. Ainda assim, quando você olha, você fala, o momento, a vantagem ou as vantagens estão do lado do Cruzeiro. Não, Júnior Berto, não vem com essa história de caronchinha, não. O Atlético nos últimos 12 pontos do Brasileiro fez 10, o Atlético também está bem, mas deixa o Cruzeiro ser favorito. Eu prefiro assim, mas brincadeiras à parte, cara, eu continuo sempre achando, o que tiver mais vontade leva. E só uma pincelada nesse negócio aí, não pode gol de fogo, não pode sinalizador, não pode isso, não pode nada de mata azul, não pode nada. Daqui a pouco vão colocar um decibéis, lá nem sei como é que chama aquele aparelho. Decibelímetro. Se gritar muito alto, vai multar o time. Então, cara, a polícia tem que dar fazer o trabalho dela. O futebol não pode ficar chato, pode né? fazer não nada. pode ficar chato, não pode nada. O Atlético chegou sem torcida por causa do sinalizador. O jogador vibrou um pouquinho a mais, foi lá na torcida. Próximo jogo que tiver, vai ter sinalizador. É mais punição, porque não tem jeito, o torcedor tem que torcer. Verdade. E aqui, quero só mandar alguns abraços aqui. O Gustavo Correia, do nosso marketing aqui da casa. O Luiz Felipe, que está aqui também do comercial da CSA. O Felipe Carvalho, mergulhador. E agora o nome completo do Denner Azevedo, preparador físico, fisiologista. E ele, Samuel Neto do Jurandir. Um beijo, Samu, que a gente vai para o intervalo rapidinho. Mande seu zap 99680-2910. Voltamos com o seu Bola na Rede. Eu espero que você se torne nosso sócio cativo. E só lembrando, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, na TV Horizonte, na Rádio América 107,1. A gente está aqui contando as histórias do Castor de Andrade e o Kaiser. Esse aí foi o maior migué da história do futebol. Procura depois no YouTube que você vai saber entender essa história. Vamos lá, lê alguns zaps aqui. A Cris, a Cris que ganhou da última vez, hein, Cris? Você é pé quente, hein? A expectativa está alta para o clássico. O Cruzeiro pode encostar nos líderes e o Galo pode ficar a um ponto do Cruzeiro. Vai sair faísca. Concordo. Um abraço para todos. Cris do Alvorada em Contagem. Boa tarde, meu palpite para o clássico de domingo 1-0 para o Galão. Quero concorrer aos prêmios do programa. Margarete Aparecida, bairro João Pinheiro. Boa sorte para você, Margarete. Framarinho, melhor resenha do futebol da TV Mineira. Quero esse óculos. Que legal, ó. Um beijo pelo que você falou. Tem mais. Ó, o Nilton Lopes aí, Nilton. Ô, gente, isso aqui é cara de pescador, hein? Saudação azul e branco. Bola na rede domingo é 2-1 para o Cruzeiro Cabuloso. Grande abraço para todos. Em especial para o Luiz. Ó, o Nilton aí mandando, Nilton. Ó, um abração para você. Nilton. Que legal, Nilton. O Atlético venceu o Caracas pela Sul-Americana ontem no Mineirão por 3-1. O Galo dominou, foi melhor, apesar de desperdiçar chances, como sempre, incríveis. Com a vitória, o Galo pode terminar, inclusive, em primeiro lugar do grupo. Poderia ter sido uma goleada. O jogo não teve a presença do público e foi assim, aos 27 minutos, Éder fez contra para o Galo e no segundo tempo, Coelho fez 2-0 aos 2 minutos. Caio Paulista, de novo ele, cometeu o pênalti aos 9 e De Santis fez o gol de honra do Caracas. E aos 31, Rony deu números finais ao jogo. Saravia foi bem, Rubens gostei, Scarpa, Bernard, Hulk, Rony também. E Coelho, para mim, ele, o cara do jogo. É por aí, Eduardo Guerra. Cara, a sua análise foi muito bem feita aí. Eu só tiraria o Saravia. Acho que o Saravia não fez uma partida mas aqui, tão boa. Ele chegou algumas vezes ao ataque. Ele apareceu por aqui. Eu gostei dele porque ele não se omitiu do jogo. É nesse sentido. Então, a falta de ritmo, mas ele apareceu e estava ali. Sempre vai ter aquela correria, aquela raça dele. Não tem jeito de tirar dele, faz parte dele, do DNA dele, né? Mas ontem, tecnicamente, muito mal. O Júnior Santos ainda altos e baixos, é uma montanha-russa. Mas assim, ganhamos, era o que precisava. E o Cienciano atropelou lá o Iquique. Agora, quem ganhar na nossa casa vai ser o líder do grupo, que é importante.
que o segundo colocado faz um jogo contra o terceiro da Contra o Libertadores. terceiro. Então, assim, é muito importante ser o líder do grupo. Ô, Jurandir, a gente citou, falei ali alguns jogadores que me agradaram, ou seja, de repente a gente viu muitos titulares ali, o Scarpinha. Pô, o Scarpinha está vivendo um momento muito bom e é um cara que ele não aparece às vezes tanto, mas está ali na defesa, está dando combate, está ajudando. Eu gosto demais do futebol dele, ele tem sido decisivo, está aparecendo nos momentos certos. No nosso olhar, né, Júnior, a gente sempre fala assim, existem vários olhares em cima de uma partida de futebol, né? E no nosso olhar é um jogador fantástico, que o Scarpa tem feito, não só em termos ofensivos, que é a grande força que ele tem, mas, por incrível que pareça, um jogador que está recompondo no meio de campo, está recompondo a beirada, ajudando muito o Atlético. Então, assim, é um jogador muito legal. E a propósito, eu estive ontem lá na Arena do Atlético e tive a oportunidade de entrar no campo lá e ver o gramado. Rapaz, que coisa linda. Eu não sei como é que as pessoas reclamam desse tipo de gramado. Sabe, a gente confunde realmente com a grama natural. Ficou muito bonito. Parabéns aí à diretoria do Atlético. João, só entrando nesse assunto, você vê em volta do gramado aquela grama antiga que a gente está acostumado. Aí quando entra na grama do jogo, parece natural, é uma coisa linda. É totalmente diferente, e, é aliás, maravilhoso. a sede do Galo também mudou para lá, né? Maravilhoso. Fui lá ontem, estive lá com a Juliana, com o Gui, um abração, Gui, né? O Gui da logística do Atlético. E assim, tá lindo, o lugar tá lindo, muito, muito bonito. Parabéns mesmo a toda a diretoria do Galo. Ô Luiz, antes eu quero rolar a bola para você. Pelo resultado desses dois últimos do Atlético, essas vitórias, isso torna o clássico com mais pegada, era uma coisa que o Atlético estava meio incógnita. E agora a gente sabe que não. O Atlético, mesmo errando, mesmo com os problemas, chega firme. Com certeza. O clássico, naturalmente, ele já é um jogo muito equilibrado, muito pegado e que não tem um favorito, na minha opinião. Mas o Atlético, com essas duas vitórias, a vitória importantíssima contra o Fluminense e contra o Caracas, ele vai chegar, obviamente, muito mordido para esse clássico também, né? Um jogo contra o Cruzeiro, torcida única no Mineirão, torcida única do Cruzeiro. E eu posso dizer assim, um alento para o Atlético na minha opinião, é o Bernard, que vem se recuperando. Ele fez um gol naquela derrota contra o Iquiques. Ontem ele teve uma boa atuação. Então, essa recuperação do Bernard pode ser muito importante para o Atlético. E quando eu falo do Scarpa, ele me lembra até um jogador que eu sou fã, o Nacho. O Nacho nem sempre aparecia muito e o Scarpa ele é decisivo, mas o que ele ajuda a defesa, o que ele está participando. E aí, assim, não vai ter Coelho porque ele está suspenso. Para você, eu entendo que tem que ser um Júnior Santos. Mesmo que você mude, depois ele não suporte os 90 minutos, mas para mim eu vejo. E para você, quem que é o substituto do Coelho? Na minha opinião, o Júnior Santos também. Por mais que ele esteja voltando aos poucos de lesão, mas ele é um jogador muito importante pela sua condição física, é um jogador muito forte, um jogador veloz. Então, eu acho que, na minha opinião, o melhor substituto para o Coelho é o Júnior Santos. E aí, Júnior? Eu queria ver o Júnior também, porque eu acho que vai ser um clássico, tomara que seja um clássico que eu estou esperando. As duas forças do time hoje é o ataque, né? Os dois ataques têm jogado, apesar do Atlético ainda estar um pouco eficiente, mas a força toda está ali. E são duas defesas também que estão vulneráveis. Assim. Então eu acho que pode ser um clássico de muitos gols, que é o que eu espero. Assim. Ser um jogo franco, ser um jogo brigado, mas com bastante gols. Ô Eduardo, não só eu quero te ouvir sobre o Coelho substituto, mas assim, você acha que é aquela escalação que a gente colocou ou pode ter um reforço a mais no meio de campo, até em função, independentemente do Atlético errar gols, mas a gente fala e não esquece que o calcanhar de Aquiles do Atlético muitas das vezes é a defesa que sempre tem tomado gol, sempre está vacilando, começa a ganhar até uma certa constância, mas assim, ainda não é o ideal, até pela falta do cara do meio de campo, aquele xerifão. Cara, vamos lá. Eu vou contra tudo e contra todos. Eu entendo perfeitamente. Sai um atacante, o Coelho entra outro, é o mais natural, não muda o esquema de jogo. Mas no clássico, e até valorizando quem está entrando bem, eu acho que também para povoar mais aquele meio de campo, o Atlético não ficar com o meio de campo um pouco exposto, então, e acaba expondo a defesa, se o meio não está muito bem, eu iria de Igor Gomes. Eu faria essa manobra. Eu colocaria o Igor Gomes, dava uma movimentada maior no meio, uma povoada maior no meio. Ele sabe jogar bola. Você gostou do gol, né? Não pelo gol, é pelos contra-ataques, pelas enfiadas de bola, pelos cruzamentos, pela marcação, por povoar ali o meio de campo. Às vezes ele pode dar mais liberdade ao Scarpa. Você colocando o Igor Gomes, o Scarpa pode ter um pouco mais de liberdade. O Scarpa na frente é muito bom.
Então, assim, eu povoaria mais o meio de campo, colocaria o Igor Gomes e às vezes liberava um pouquinho mais o Scarpa. Eu acho que é bom que pelo menos o Cuca tenha alternativa também, Sim, exemplo do Tem Cruzeiro. o Bernard também. Sim. Né? Apesar de que eu acho que ele não vai mudar o padrão que ele vai vindo. Não, sim, você tem batido muito nessa tecla, independentemente dos jogadores que entram, aquele modelo está sempre ali. E vamos ouvir o Cuca falando sobre a projeção que ele faz para o clássico de domingo. E ele ainda brincou na coletiva. Vamos ouvir? O Cruzeiro hoje tem uma equipe de força e velocidade, né? Que tem uma transição rápida, joga pressionando o adversário, tentando roubar a bola no campo de ataque. E agora a gente tem amanhã e sábado para analisar bem, treinar um pouco amanhã, um pouco no sábado, para fazer um bom jogo do domingo à noite. Não defini ainda, porque a gente acabou o jogo agora. E nem falamos desse jogo, né? Então, só falando do clássico de domingo. Parece que foi o jogo de domingo, ninguém falou nada desse jogo. Eu sei que, assim, a cabeça da gente também já está assim. Do jogador também deve estar assim, né? Porque é clássico, todo mundo gosta, mexe a cidade, mexe a imprensa. É gostoso, é legal. Cabeça tá assim, dá um trevo, né, Cuca? E normal, claro. Jurandir, ontem ele falava comigo sobre essa questão, tanto que envolve, quando ele foi decidir um título que não dormiu, os jogadores também não dormiram, era técnico na época, então tanto que isso pesa, tanto que mexe. Antes quero mandar um beijo para o meu companheiro aqui de trabalho, ele é jornalista, repórter da Rádio América, da TV Horizonte, o Giovanni Rodrigues, que está ligado e está acompanhando. O Cuca falou. E aquilo que a gente disse durante a semana, ele, não, é um passo de cada vez, agora o foco é sul-americano. É balela. Não tem como, né, Jurandir? Você está aqui, mas olhando os dois. Não é nem o olho no peixe ou no gato, não. É o olho no gato só mesmo. É o jogo de... No peixe você põe a mãozinha, né? Bota lá só para tomar uma aguinha ali, dá uma aguinha na boca no conta-gotas, porque o grande bombom, vamos falar assim, né, é o jogo de domingo. A gente que viveu dentro do futebol mesmo, lá dentro das quatro linhas, né, a gente que viveu dirigindo o pessoal, é uma sensação que a única coisa que eu falo, até hoje eu sinto muita falta na minha vida, são os domingos. Não, mamãe, que a sua casa não seja a melhor casa do mundo, né? Todo dia eu estou aí com você, todo domingo nós estamos aí. Mas o dia de jogo é um dia tão especial para a gente, só vivendo mesmo a sensação de decidir um campeonato, decidir um jogo no domingo, que a gente morre de saudade. E eu vou chegar agora que vocês sejam objetivos. A hora agora é difícil. Para mim, só quero placar, não quero comentar não, é placar. Porque senão vocês vão fazer um terço, é placar. Meu 2-2. Luiz Barcelos. 2-1 Cruzeiro. Jura? O que é, dona Romilda? 3-0 Atlético. Quanto? É da mamãe. Não, quero saber o seu. Quero saber o seu. É 2-1 Atlético. Tá. Não mudou muito, não. Eduardo Guerra. As histórias aparecendo. E depois fica ali. E aí, A gente Eduardo? comeu frango no molho pardo domingo fazendo média com a mãe. Qual que é o seu? 2-1 pro Galo. E a gente vai para um pequeno intervalo, ó, no próximo bloco. Próximo bloco é o sorteio desse óculos lindo da Bravos, oferecimento da Óculos Original. Você tem tempo ainda de mandar, 99680-2910. Intervalo rapidinho. Voltamos com o seu Bola na Rede, um programa especial feito com muito carinho para você, sempre de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, falando de futebol, esportes, os jogadores mais bonitos, tudo isso você encontra aqui na TV Horizonte e também na Rádio América FM. Vamos agora falar da CBF. Olha só, galera, a CBF recorreu ao Supremo Tribunal Federal para anular a decisão da Justiça do Rio de Janeiro que afastou o presidente Edinaldo Rodrigues da entidade. O pedido foi encaminhado ao ministro Gilmar Mendes, relator de decisões anteriores que garantiram a permanência do presidente no comando da confederação. Ontem à tarde, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento de Edinaldo e indicou Fernando Sarney, um dos vice-presidentes da CBF, como interventor até a realização de novas eleições. A queda de Edinaldo Rodrigues foi motivada pela suspeita de falsificação de uma assinatura no tumultuado processo de sucessão do ex-presidente da CBF, Rogério Caboclo, que foi parar também no Supremo. Eu acho tudo isso
uma vergonha. Acho uma imoralidade o salário que o presidente Edinaldo recebe, mais de 400 mil e tantas outras vantagens. É vergonhoso. Os presidentes de federação também, o que ganham, é vergonhoso tudo isso que acontece na CBF. E vamos ao grande momento do programa. Você vai ter que ir lá no Shopping Via Brasil da Pampulha, no quiosque da Óculos Original, e o ganhador vai pegar o seu óculos lá. Então como é que é? Vamos rodar, vai girando, e põe aí na telinha o ganhador Margarete. Boa tarde, meu palpite para o clássico de domingo, 1-0 para o Galão. Quero concorrer aos prêmios do programa. Margarete Aparecida, bairro João Pinheiro. Parabéns, Margarete. Você ganhou o óculos, você vai pegar, nós vamos entrar em contato lá na Óculos Original, no quiosque do Shopping Via Brasil, que esse óculos, igualzinho ao meu, vai estar te esperando. Galera, a gente tem ainda um tempinho para falar aqui um pouco. Luiz, que vergonha essa CBF, hein? Olha, essa situação da CBF já vem de muito tempo, né? De outras gestões, e agora com essa gestão do Edinaldo Rodrigues, a gente vê como tem muitas coisas no futebol brasileiro errado. Questão de calendário, questão da arbitragem, questão de muitos gramados que são precários. Então a gente vê como tem muitas coisas que precisam evoluir e profissionalizar o futebol brasileiro. E tanto essa questão que a seleção brasileira vive atualmente se deve à gestão da CBF, que é péssima. Jurandir, você que já profissionalizou tantas áreas, a própria federação com o departamento de arbitragem, tantas outras coisas, tantos clubes de futebol, levou tanta tecnologia, a Federal, que era sua grande parceira, tanta coisa que você fez levando a ciência, a gente olha, muita coisa ficou defasada, tanto que o Ancelotti fala que quer a equipe dele, quer modernizar a estrutura da CBF, então é necessário, só que é triste no meio de uma situação tão turbulenta. É lamentável, eu acho que o futebol não merece isso, sabe? O torcedor não merece isso, os jogadores não merecem isso, e há pouco tempo atrás não permitiram que o Ronaldo fizesse sequer uma candidatura à CBF, não que eu concorde com ela ou discorde dela, mas sequer deixaram, e quem não deixou foram os próprios presidentes das federações. Então eu acho que é uma coisa que é um carrossel, que a gente sabe como gira, e precisa mudar urgentemente, porque eu penso que a Liga seria o melhor caminho. O mundo inteiro funciona com ligas, independente da CBF, que a CBF cuidasse só da seleção brasileira, cuidasse só das suas seleções e deixasse o campeonato rodar para as ligas profissionais. Eu acho que a ideia do Ronaldo é bem-vinda, sempre para o futebol, e acho que essa mesmice tem que acabar. Sem história da carochinha, Eduardo Guerra. Cara, na verdade, eu tenho um ódio tão profundo dessa CBF, não consigo nem falar sobre ela. Eu acho que tudo muito errado, os preços que a seleção recebe, os seus dirigentes recebem, as federações recebem. Agora já estão falando, tem assunto semana que vem, desdobramentos, que as federações já estão fazendo aí um documento para tentar intervir. Cara, vai ser tanta sujeira que vai sair disso aí, que a gente tem que ter vergonha do esporte do povo, entendeu? Do povo, do que ganha um salário mínimo e vai no estádio, paga ingresso caro para assistir, e a gente vê essa roubalheira, 2,4 bilhões na conta da CBF, eles não conseguem profissionalizar o árbitro e conseguem fazer o VAR, aquele foto automático igual na Europa. Então, cara, o que pensar de uma confederação dessa? Não, o VAR é uma vergonha. É só vergonha. Não, desculpa até ter esquecido dos árbitros, viu? Porque Sim, agora aqui, a arbitragem é uma vergonha, o VAR tem sido uma vergonha dupla. Galera, muito obrigado. Luiz Marcelo, você brilhou. Jurandir Gama Filho, obrigado. Grande abraço. Grande Eduardo Guerra. E quero ver vocês no jogo, hein? Pra vocês depois voltarem e falar aqui. O Eduardo, eu sei que vai estar lá. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Hoje, 7 da noite, tem um Placar Horizonte. Segunda que vem, 10 da manhã, Deus me livre. Segunda, 1 da tarde, estarei de volta com Bola na Rede, se Deus quiser. E galera, um bom fim de semana, que você tenha um fim de semana abençoado. Até segunda.